Gente, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Oremos a Deus. Meu Pai Celeste, mais um dia aprazível aonde nós esperamos que o dono da graça derrama sobre cada um de nós a porção de vida. Instrui aqueles que não sabem. Endireitas os caminhos tortuosos daqueles que se desviaram do reto caminho da fé. Oro para que o Senhor possa me usar, derramando o seu Espírito para assim fazer com que todos aqui saiam desse momento, desse live, totalmente revigorado pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo lhe agradeço. Amém e amém. Atos 9:31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Nós estudamos a semana passada sobre os processos daquilo que Deus fez na vida de Paulo, Saulo, depois convertido, chamado Paulo, um homem que realmente deixou seu legado, mesmo um homem perseguido à igreja cristã, Deus tomou, fez um reboliço na vida dele e assim o usou como instrumento poderosíssimo para alcançar os gentios, mas também os judeus. Que palavra Paulo tem deixado, que legado o apóstolo Paulo tem deixado por meio das experiências que ele teve com Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o início das experiências que Paulo teve com Deus puxou Paulo a ser usado e pregar nas sinagogas acerca do nome de Jesus Cristo. O início levou Paulo a ser perseguido, inclusive muitos judeus tanto que falavam a língua hebraica, aramaica e também a língua grega, o queriam matar. Mas Deus, claro, tinha um propósito na vida de Paulo e não era momento de Paulo morrer. Então Deus o livrava usando a própria igreja, irmãos que cooperaram para se colocar a serviço do reino a fim de poupar a vida de um homem que queria obedecer à voz de Deus. Mas também a igreja passou por uma fase de paz. Passou por uma paz de tranquilidade onde não houve perseguição em Jerusalém. Que bonito. Há tempo de paz. Mas também há tempo em que o Senhor permite que a tempestade apareça. Para quê? Para provar as fundações da casa. Sabe, o Senhor, vocês podem dizer, mas porque se Deus me ama, permitiria tempestade? Porque o dono do universo, aquele que tem domínio inclusive sobre o próprio diabo, pode permitir ou pode não permitir. Mas como sua fé será provada diante de Deus? Todos aqueles que dizem, não, eu sou do Senhor, as minhas fundações, onde minha casa é fundamentada, Pastor Cris, eu estou sobre rocha. Bom, na verdade, o que determina se você está sobre rocha ou não, não é você falar que você é de Jesus e que toda a sua casa está sobre a rocha que é Cristo. É quando a tempestade venha colocar à prova as suas
fundações. Há tempo de paz, que lindo, que bonito, assim como a igreja primitiva passou, mas houve tempo onde se levantaram contra Estevão, lembra disso? Nós estudamos sobre isso, onde depois, inclusive, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, os cristãos estavam se escondendo porque em Jerusalém havia um alvoroço e já Roma estava de olho para poder se levantar contra a igreja primitiva. Mas nós estamos agora num momento, de uma fase onde a igreja, Deus permitiu que ela vivesse um tempo de paz. Inclusive, depois haverá uma grande perseguição. Roma se levantará. Aquele imperador Nero, meu Deus, que homem usado por Satanás. Quantos cristãos pereceram, quantos cristãos da igreja primitiva foram torturados e assim levados na prisão, judiados e perseguidos. Havia paz em Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se a igreja e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E crescia a igreja primitiva em número. Glória a Deus. Agora, no versículo 32, veja o que fala a palavra de Deus. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma-te ao leito. E ele imediatamente se levantou. Viraram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos estudar essa parte muito interessante. Bom, a primeira parte que eu quero estudar com você é sobre aquilo que a Bíblia fala, que aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Bom, Pedro foi para a cidade de Lida. Ok? Para seu conhecimento, Lida era uma pequena cidade que ficava a 40 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Uns 40 quilômetros de Jerusalém. Né? Mas Pedro foi visitar os santos da igreja de Lida. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, inclusive eu já cheguei a falar sobre esse tema, mas nós temos muitas pessoas que estão entrando na igreja da OUCE e esse ensinamento é muito importante. E essa pergunta que eu lhes faço é o seguinte: você é santo ou você é pecador? Você é santo ou você é pecador? Porque a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, foi para a cidade de Lida pregar, ensinar e fazendo inclusive milagres para os santos de Lida. E a pergunta que lhes faço é o seguinte: você que está me vendo, que ama a palavra, que querem de Jesus, que querem intimidade com Deus, você é santo ou você é pecador? Alguns podem dizer, bom, se eu digo que eu sou santo, e eu não sou humilde, melhor falar que eu sou pecador. Outros dizem, não, eu sou pecador. Outros dizem, eu acho que eu sou os dois. Na verdade, você deve escolher, porque não se pode ser os dois. Ou você é santo, ou você é pecador.
E eu gostaria hoje de ensinar sobre esse assunto porque muitos não querem aceitar o fato de que um cristão temente a Deus, que vive em santidade, seja chamado de santo. De santo. Por quê? Porque seria talvez uma falta de humildade aceitar esse título. Qual seria a diferença entre um santo e um pecador? Qual seria a diferença entre o santo e um pecador? Deixa-me lhe explicar, meus queridos. Um pecador é uma pessoa que peca deliberadamente, propositalmente, sendo que o pecado do pecador é parte dele. É normal, ele peca, entendeu? E a sua consciência, inclusive, não pesa. Ele peca deliberadamente. Um pecador, ele pratica o pecado. Consegue entender isso, meus queridos? Então, é errado uma pessoa que teme a Deus e que se esquiva do mal, quando avista o mal, dizer de si mesmo que essa pessoa é pecadora. Isso é errado. Porque quem se especializa na prática da pesca, eu estou dando um exemplo para você, quem se especializa na prática da pesca é um pescador. Quem se especializa na prática da luta é chamado de um lutador. Entendeu? E quem pratica o pecado e é refém, escravo do pecado, é um pecador. Por quê? Porque o pecado está dentro dele e não o Espírito Santo de Deus. Ao contrário de um santo. Um santo é muito diferente. Um santo é uma pessoa que possui o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo o santifica. Entendo que, para a vida de um santo, isso não quer dizer que ele nunca peca. Não é porque um santo peca que ele deixou de ser santo. Entendeu, querido? Olha que fala em 1 João, capítulo 1, versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não pecarmos, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, viver na prática do pecado é uma coisa, mas pecar ocasionalmente, acidentalmente, é próprio do homem, até de um santo. Um santo pode estar e pode acontecer ele pecar, claro. Lembra que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, santos meus. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Entenderam? Mas observa que Paulo, ele não diz aqui, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que quando pecardes, ele não diz quando pecardes, ele diz se pecardes. Se você peca, ele não diz quando você vai pecar. Não. Nós temos assim um advogado que é fiel e justo para perdoar-nos. Entendeu? Então, vocês precisam entender que a presença do Espírito Santo, ele torna todo seu ser santo. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa,
todo o seu corpo se torna luz. Não há trevas. O pecado não está. Não tem lugar. E um santo, se um santo pecar, é claro que ele não vai perder-se o título de santo, a menos que, frente ao seu advogado, Jesus, essa pessoa não mostra e não prova a sua mudança. Não prova a sua mudança. Então, há evangélicos que são pecadores e há evangélicos que são santos. Porque o pecador continua na prática do pecado. Mas o evangélico que é santo, ele tem o Espírito Santo, que o ilumina e o santifica por completo. É possível uma pessoa santa se tornar pecadora? Isso é a pergunta. É possível uma pessoa santa se tornar pecadora? Sim, com certeza. É possível. Porque muitos são aqueles que reconhecem a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, mas no recorrer do tempo abandonaram Jesus por escolha própria. E uma pessoa deixe de ser justificada por Deus quando o Espírito Santo se retira definitivamente da pessoa, porque essa pessoa não voltou. Essa pessoa, sabendo da verdade, se desviou, mas continua no desvio. Ela não voltou no reto caminho. Ela pecou, mas não voltou. Consegue entender, meus queridos? Mas nesse caso, o que acontece? A longanimidade de Deus deve ser abordada. Porque a longanimidade, ela tem um prazo. Eu já expliquei isso muitas vezes. O que é a longanimidade? É Deus suportar o nosso pecado, a nossa resistência, a nossa rebelião, a nossa desobediência durante um tempo determinado por Deus. E quando a longanimidade ela se esgota sobre uma pessoa, porque Deus estima que ela abusa, essa pessoa abusa mesmo, passou dos limites, não é sincera e zomba de Deus, Deus os entrega à concupiscência do desejo da sua própria carne. Quem terá seu nome escrito no livro da vida? Quem, meus amados? Pois apenas os santos, apenas os santos, apenas os que foram santificados pelo sangue de Cristo e vivem em santidade ao Senhor. E por que um santo? Por que pode um santo ter seu nome escrito no livro da vida e depois Deus o retirar da lista? É possível isso acontecer? É possível, sim. Olha que fala em Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vai, guie o meu povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Então Deus pode rasgar o nome de uma pessoa que um dia foi justificado por Deus. Deus pode deleitar, tirar da lista. É muito sério, meus queridos. Mas Deus nos chama a nos santificar, porque quando uma pessoa está a caminho da santificação, o Espírito Santo se sente à vontade em prevalecer e estar dentro de um corpo
que deseja se limpar. E sendo assim, Deus o chama de santo. Assim como na igreja de Lida, como fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e fala acerca que Pedro foi até os santos da igreja de Lida. Glória a Deus. Aleluia! Vamos continuar. Olha que fala o versículo 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas. Encontrou Pedro, um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. E ele imediatamente se levantou. Glória a Deus, que milagre poderoso. Bom, vamos falar sobre isso. Como você pode notar, nós encontramos aqui um homem que não saía da sua cama, porque era paralítico, durante 8 anos. A situação de um homem que a Bíblia chama de Enéas. Enéas. Vamos falar sobre milagres. Eu quero falar hoje sobre milagre. Vocês precisam entender que o milagre, ele não se entende. Um milagre, primeiro, se crê. Um milagre não se entende. O milagre se crê. Mas, aonde entra e aonde pode entrar o entendimento sobre o milagre? Porque muitas pessoas podem dizer: gente, eu não entendo por que essa pessoa foi curada. Cabe o entendimento. E por que essa pessoa não foi curada? Porque através dessa situação, essa pessoa recebeu a benevolência por parte de Deus. Mas esse aqui, que eu acreditava que merecia receber milagre, não recebeu. Eu vou falar sobre isso. Por que alguns recebem e por que outros não recebem? Em quais ocasiões Deus liberaria a sua graça para que seu poder em forma de milagres ou sinais fossem vistos de todos? Então vamos falar no caso de Enéas. No caso de Enéas, a Bíblia diz, aliás, eu vou falar o que a Bíblia não diz. A Bíblia não relata alguma atitude. A Bíblia não relata alguma ação por parte de Enéas, ou atitude de fé manifestada que poderia acionar o mundo espiritual. Mas nós devemos lembrar que Pedro, ele passou por Lida. E o que eu falei anteriormente? Que em Lida havia uma igreja santa. Ali está. Em Lida, por mais que a Bíblia não relate que Enéas manifestou fé, a Bíblia relata que em Lida os santos habitavam lá. Havia santos. E Enéas fazia parte da igreja dessas pessoas que realmente tinham um compromisso com Deus, ao ponto de ser justificado e serem chamados de santo da igreja de Lida. Então, tudo indica que Enéas era um desses que, mesmo paralítico, se juntava aos santos para ouvir as palavras de vida eterna. E a pergunta que eu me faço é: poderia um homem santo ter o direito de comer o pão que o Mestre dá para aqueles que o buscam? Pode o Senhor derramar seu milagre? Pode o Senhor
dar o direito dessa pessoa, de um Enéas, comer o pão do mestre? Pode? Sim. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que mesmo os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa. Eu quero fazer uma comparação hoje à noite do milagre de Enéas, de um homem que conviveu e que fazia parte da Igreja dos Santos, e do milagre de uma cananeia. Lembra disso? Uma cananeia que veio até Jesus e que gritava: mestre, me ajuda, minha filha está endemoniada e eu preciso de um milagre. Lembrando que a cananeia era uma mulher estrangeira. Era uma mulher que não conhecia os princípios da palavra, do reto caminho da salvação. Uma mulher que adorava outros deuses. E uma mulher que inclusive o próprio Senhor a chamou de cachorrinha. E nós vamos estudar e fazer um paralelo entre esses dois milagres. E vamos aprender muitas coisas sobre isso. Vamos lembrar dessa passagem, está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Olha que diz a palavra: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande sua fé, faça-se consigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Glória a Deus. Agora nós vamos ver aqui a profundidade da resposta da cananeia, daquela mulher que aos olhos de Jesus, Jesus diz: uau, por causa da tua fé, por causa da tua resposta, então tu vai receber teu milagre. Preste atenção. Quando Jesus lhe disse que não tinha direito de comer o pão das ovelhas, porque não era ainda ovelha, aquela mulher não é ovelha, não era ovelha. E ela ainda não fazia parte da família dos santos. Ela não fazia, ela não era santa, né? Não era ovelha. Mas essa pessoa era uma cachorrinha. Jesus fala e mostrou o pecado dela. E diz: você vive como os cachorrinhos. Olha que responde, o que ela responde para o mestre: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ou seja, ela primeiro reconhece que é uma cachorrinha. Ou seja, que vive no pecado e que ainda não é ovelha, não é santa. E em segundo lugar, ela deixa claro que é possível cachorro comer migalhas da mesa dos seus donos. Sim, meus amados, é possível um pecador, uma cachorrinha ou um cachorrinho, que simboliza um pecador,
comer das migalhas daquilo que cai da mesa dos seus donos. É possível. Aqui, a cananeia reconhece que mesmo na condição atual dela, ela queria Jesus como dono dela. Mesmo sendo pecadora, mesmo tendo a revelação do seu pecado, ela quis Jesus como seu dono. E ali a mulher, ela, vamos falar assim, ela acionou o céu. Por causa da sua fé em entender aquilo. Agora você precisa entender algo muito importante aqui nessa revelação. A migalha que Jesus fala aí, que ela comeu, que ela devorou, era o milagre. Era a cura da sua filha, a libertação da sua filha. Como Deus vê o milagre? De que forma Deus vê o milagre? Vocês querem saber? O milagre na vida de uma pessoa é apenas a migalha do pão. Para Deus, o milagre, os sinais, não é Deus. É apenas a consequência de migalhas que caem na mesa do dono. É apenas a migalha do pão. Mas todos aqueles que querem ser ovelhas, todos aqueles que querem ser santos, como os santos da igreja de Lida, como Enéas, não somente recebem milagres, mas muito mais porque na mesa o mestre serve pão integral, pão inteiro e não migalhas. E não migalhas. E eu quis fazer essa comparação, meus amados, entre Enéas e a cananeia, para vocês entenderem que o milagre, ele não é o mais importante em si. O milagre não é o mais importante em si. O mais importante, o que é? É assentar-se na mesa do dono, que é Jesus. Você sabia que na época antiga, se assentar na mesa de alguém é permitir ao convidado que ele descobre a intimidade do dono da casa. Quando você convidava uma pessoa, é primeiro dar-lhe muita honra em dar a possibilidade dessa pessoa descobrir a sua intimidade. Sentar-se na mesa, na casa da pessoa, é uma honra. É uma honra. É intimidade. Abrir sua intimidade. Se a cananeia, presta atenção, se a cananeia que reconheceu que era cachorrinha, comendo das migalhas, recebeu o seu milagre, isso não significa que depois dessa experiência ela se tornou ovelha. Isso não significa que depois dessa experiência essa cananeia se tornou santa. Mas ela entendeu, sim, o procedimento para que ela chegasse até Deus, até Jesus. Mas, se ela o fez, se ela se santificou depois do milagre, a Bíblia não fala. Pois, nessa noite eu lhes falo que muitos pecadores, pessoas que se aprazem em continuar a viver na prática do pecado, muitos cachorrinhos, como Jesus os fala,
Muitos cachorrinhos recebem milagres. Sim. É possível que uma pessoa prevaleça na posição de não ser uma pessoa santa e receber milagre? É possível. E muitos cachorrinhos recebem milagres. E, na verdade, são condicionados apenas a procurar migalhas. E são mantidos na condição de cachorrinhos e até mesmo querem Jesus como seu dono. Mas jamais se assentarão na mesa porque seus tutores, seus líderes os enganam. Os enganam. E esses líderes não podem lhe dar mais do que eles podem lhe dar. Porque eles mesmos não são filhos do dono. E muitos líderes, meus amados, não incentivam o seu suposto rebanho a ser ovelha. Não incentiva o seu suposto rebanho a ser santo. Não os traz ao arrependimento. E as palavras que eles pregam não são palavras para eles se santificarem, mas são palavras que focam apenas as migalhas. Eles pregam migalha, mas não pregam o pão. Não pregam o pão. E Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês que estão no ministério, que apenas recebem migalhas, é lindo o milagre, é bonito, sim, é parte. Os milagres são parte daquilo que Cristo é. Mas as migalhas não é o pão. Há muito mais do que migalhas. E muitos só dão migalhas. Por quê? Porque é aquilo que os cachorros apenas podem comer. Um cachorro não se assenta na mesa para comer. Porque os cachorros têm baixa estatura e só vivem debaixo da mesa e não têm a capacidade de se assentar numa mesa, porque não sabem se assentar e, digo mais, não são convidados pelo dono. Então, muitos líderes não incentivam o seu suposto rebanho a ser ovelha, não os traz ao arrependimento e as palavras que eles ouvem são apenas migalhas, meus queridos. E até mesmo realizam milagres. Essas pessoas que condicionam cachorros, que comem das migalhas, fazem milagres e presenciam milagres. Mas o que adianta milagres continuando o cachorro? O que adianta milagres, comer dos milagres, das migalhas e continuar cachorro, meus queridos? Pelo fato de muitos tutores e líderes não se assentarem na mesa do dono, eles manipulam os cachorrinhos do dono, fazendo com que os cachorrinhos prevalecem tal qual estão. Tal qual estão. Você sabe que é muito fácil adestrar um cachorro? É fácil adestrar um cachorro. É fácil manipular quem não conhece a palavra e extrair de um povo ignorante o que se deseja extrair. Porque um cachorrinho, ele não tem o entendimento, não tem o conhecimento, e não entende as coisas. Apenas come daquilo que desce e cai na mesa do dono. Porque para domar um cachorro, basta dar uma ordem para ele e mantê-lo acorrentado, porque como não tem entendimento,
como não tem conhecimento, essa pessoa, infelizmente, é influenciada e come aquilo que tem. Aquilo que o ministério, que só faz milagre, só prega milagre, tem para lhe dar. Mas não tem fundamento da Bíblia. Pois Enéas, meus queridos, recebeu sua cura. Sim, era paralítico e Deus o curou usando Pedro. Mas também a cananeia recebeu sua cura. Agora a pergunta, e a grande pergunta é: que farás depois de comer? Que farás depois do milagre? Pois o propósito da hoste não é para que você prevaleça cachorrinhos, pecadores, praticantes do pecado, com sua cultura cananeia. Mas o propósito desse ministério aqui é que você faça a sua morada em Lida, que seja uma igreja santa, para que você experimente tanto o milagre como também a revelação. Aleluia! Mais vale ser um Enéas em Lida, ouvindo a palavra aonde os santos estão, do que talvez ser uma cananeia. Uma cananeia que, mesmo recebendo o milagre, não experimentou sentar-se na mesa do dono. Vocês podem prevalecer na condição de pecador e mesmo assim receber seu milagre. Por mais incrível que pareça, isso pode acontecer. E muitos cachorrinhos acham ser salvo porque experimentaram do milagre de Deus. Não! Deus realizou o milagre porque eu comi migalha e agora estou curado. Você acha que isso o torna, por causa disso, do milagre, justificado? Não. Não se engane, meus queridos. Porque até mesmo um cachorro, um pecador, que tem oportunidade de comer migalha, Deus faz um milagre para esse. Agora, cabe a ele, depois do milagre, decidir se ele quer se tornar ovelha para poder se assentar. Isso é outro assunto. A cananeia não se sabe o que ela fez. Mas Jesus avisou. Você se lembra de Ruth? Ruth, a Moabita. Você lembra da história? Quem não leu esse livro de Ruth é fabuloso. Um dia eu vou pregar esse livro fantástico para todos vocês, realmente rico em revelação. Pois a Ruth, mesmo estrangeira, mesmo moabita, ela não era hebreia, a Bíblia diz que ela recolhia espigas no campo de Boaz. E o dono, Boaz, deixava que ela catava as espigas. Boaz é a representação de Jesus, é um tipo de Jesus. E Ruth é um tipo de pecadora, uma pessoa ensinada nos valores e costume estrangeiro, totalmente contrário ao reino de Deus. Era uma moabita que adorava outros deuses. E a Bíblia diz que essa, por ter fome, por causa da fome, ela teve a ideia de entrar no campo de Boaz, no reino de Deus simbolicamente, e assim catar as espigas que o dono permitia deixar cair, com um propósito que todos os pobres que têm fome teriam direito de catar a fim de se alimentar.
Pois por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque quem é pobre do espírito, eles sentem fome e procura fome. Procura, por causa da sua fome, o desejo de suprir a sua necessidade. Então o que ele faz? Ele entra no campo de Boaz. E ali se introduz o quê? Essa pessoa poder ter o direito, se ela se agacha, em experimentar das espigas, dos milagres. Tremendo, meus queridos. As espigas representam os milagres do dono. Para quê? Para os que não são da casa. Para os que não são da casa. O que acontece? Deus, Ele permite que algumas espigas caiam e sejam recolhidas pelas Rutes desse tempo. Talvez você, uma Ruth, que está me vendo aqui. Para um pecador, há espigas. Mas para os filhos do dono, há a integridade da colheita. Aleluia! Ou seja, há muito mais. Para aqueles que se assentam na mesa de Boaz e que têm intimidade com o dono, há muito mais que as espigas caídas. Há uma colheita inteira. Em nome de Jesus. Pois uma coisa é comer espigas deixadas caídas dos donos e outra coisa é sentar na mesa de Boaz. Ela poderia prevalecer na condição de moabita, Ruth poderia continuar na sua condição, apenas recolhendo as espigas, os milagres do dono. Mas Ruth escolheu muito mais. Ela escolheu casar com Boaz. Ela escolheu a intimidade do dono do campo. E você, meus queridos, querem ser quem? Uma Ruth sábia, pecadora, que se decidiu tornar hebreia, abandonando suas culturas, seu conhecimento, o entendimento do passado, totalmente errado, para assim experimentar muito mais do que milagres de uma cura divina, mas entender que quem se assenta na mesa são quem procura intimidade. E quem se assenta na mesa tem muito mais do que milagre. Tem revelação do pão. Os benefícios do reino dos céus. Quem vocês querem ser? Enéas ou a cananeia que, sendo cachorra, assim diz o Senhor, comeu dos migalhas do milagre, mas talvez, sim ou talvez não foi além daquilo. Não foi ou talvez foi além daquilo. Deus realiza milagre. E eu quero hoje ministrar sobre a vida dos Enéas e sobre a vida das cananeias que estão me vendo hoje aqui. Vamos orar. Senhor, meu Deus, quanta riqueza nessas palavras que o Senhor separou para nós. Hoje é o dia do Senhor liberar sua unção de milagre sobre os Enéas que estão me vendo. São aqueles que pertencem a uma igreja aonde se prega a palavra que os santifica. E para esses que se assentam, já estão sentados na sua mesa, Senhor,
Basta vir um homem de Deus e a se liberar sobre essa pessoa a cura, para que essa paralisia pare e que esse homem ou essa mulher se levante. Outros são cananeias, Senhor. E para esses que estão me vendo, que querem milagre, certamente, mesmo em pecado, mesmo não querer se arrepender, ou manifestando até agora um arrependimento, sem prosseguimento, essa pessoa pode mesmo receber seu milagre. Mas, Pai, o que adianta receber seu milagre e não receber o maior, que é a salvação eterna? Quem se salvará? O justo, os santos, justificados, que são dignos de se assentar na sua mesa. Pois que essa pessoa, talvez acostumada em ver e conciliar o Senhor, sua concepção de Deus, do Senhor, é vê-lo apenas como milagre, milagre, milagre. Mas o Senhor lhe diz nesta noite, isso é apenas migalha. O Senhor quer se liberar milagres sobre sua vida, mas almeja assentar-se, assim como Ruth se assentou na mesa, porque as espigas do campo é bom, os milagres são bons, mas melhor é casar com Boaz. Quem se casará com Boaz? Aquele cujo se acharem dignos de se assentar na mesa futura, preparado pelo Senhor na boda do Cordeiro, e que a noiva vestida de branca será escolhido para casar com o noivo que é Jesus. Esses se casarão com Boaz. Esses certamente, enquanto tiveram vida, entenderam o real propósito do milagre. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa receber a cura, que a unção do poder divino seja liberada hoje sobre essa vida, que toda enfermidade que te assola, sendo você Eneia, sendo você cananeia, se hoje tu te arrepende e aos olhos do Senhor, o Senhor te justifica por causa da fé que tu libera em nome de Jesus, então receba a tua cura em nome de Jesus. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus entra no teu sangue e purifica. Te purifica de toda doença, de toda bactéria, de toda enfermidade crônica, de toda maldição familiar. Em nome de Jesus, que haja libertação sobre sua vida. Que toda opressão que venha assolar tua vida, venha agora se dissipar pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. E eu decreto uma unção sobre tua vida que venha quebrar toda barreira, toda cadeia do inferno, seja despedaçado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Pedro diz sobre Enéas, o Senhor te cura, levanta-te, Enéas, toma teu leito
E vai. Faça a obra de Deus. Não sai da mesa do rei. E se você é uma cananeia e agora experimentou do poder de Deus, saiba que você é convidado agora, a se assentar na mesa. E não mais prevalecer cachorrinha ou cachorro. Mesmo vocês tendo experimentado o milagre. Em nome de Jesus. Amém.